Olhe para suas mãos agora mesmo. Olhe para as articulações, as minúsculas linhas que se cruzam, as manchas escuras que parecem se multiplicar a cada verão. No momento em que você desligar o abajur esta noite, a água dentro do extrato córneo dessas exatas mãos começará a evaporar 3 vezes mais rápido do que a água do seu rosto. É um paradoxo biológico. Passamos décadas obcecados com a pele do nosso rosto, aplicando sérums e protetores solares, enquanto ignoramos completamente o deserto biológico que acontece nas extremidades dos nossos braços. Você pode estar usando um creme noturno de $180 no rosto, mas o que está fazendo pelas suas mãos? Vejo mulheres com mais de 60 anos na minha clínica, todas as semanas frustradas, escondendo as mãos debaixo das mesas ou dentro dos bolsos. Elas me dizem que já tentaram de tudo, dizem que é apenas genética, dizem que é apenas a velhice. Elas estão erradas. O que você está testemunhando não é um declínio inevitável, é uma destruição contínua e ativa de uma barreira biológica, seguida por uma oportunidade perdida de regeneração celular. Esta noite vou lhe mostrar exatamente como intervir. Vou lhe dar um microprotocolo de 3 passos. Leva exatamente 2 minutos. Ele utiliza 3 compostos que custam menos de $20 na sua farmácia local. E se você aplicá-lo durante uma janela biológica específica, ele literalmente forçará seus fibroblastos a sintetizar novo colágeno enquanto você dorme. Vamos abrir um prontuário médico específico para entender exatamente o que está acontecendo em nível celular. Nome da paciente: Dona Zélia, 66 anos, professora aposentada. Quando ela se sentou na minha sala de exames, apresentava atrofia dérmica grave, clássica na face dorsal de ambas as mãos. A pele era fina como papel. Era quase translúcida, revelando uma frágil rede de veias azuis por baixo. As articulações dos dedos estavam densamente povoadas por melanina acumulada. Manchas sênis marrom escuras que ela tentava esfregar agressivamente no banho. Suas juntas estavam rachadas. Ela me disse que havia desistido. Tinha tentado vaselina, que apenas proporcionava uma ilusão pegajosa e temporária de hidratação. Ela até importou um creme botânico caro dos Estados Unidos que prometia milagres. 30 dias de aplicação, 0 diferença estrutural. O ponto de virada na nossa consulta foi uma pergunta muito simples e aparentemente inocente que lhe fiz. Eu perguntei: o que exatamente a senhora faz com as suas mãos? Nos 10 minutos antes de ir para a cama, ela olhou para mim confusa. Ela disse: nada, doutor, eu lavo as mãos com sabonete na pia, seco, apago a luz e durmo. Esse foi o momento em que o mistério foi desvendado. Esse hábito aparentemente higiênico e inocente era o exato catalisador do seu envelhecimento acelerado. Vamos analisar fisicamente o que acontece na superfície das suas mãos quando você usa sabonete comum antes de dormir. Pense na barreira lipídica protetora da sua pele como uma espessa camada de cera protetora sobre um pedaço de madeira antiga. Essa barreira é uma argamassa biológica complexa feita de ceramidas, colesterol e ácidos graxos livres. Seu trabalho principal é reter a umidade e manter os agressores ambientais do lado de fora. Ora, a pele humana prospera naturalmente em um ambiente levemente ácido, pairando em torno de um pH de 4,5 a 5,5. Os sabonetes comerciais comuns, no entanto, são altamente alcalinos. Eles ficam em um pH de 9 ou até 10. Quando você bombeia aquele sabonete líquido nas mãos e faz espuma com água morna logo antes de dormir, você está essencialmente derramando solvente industrial sobre aquela cera protetora. O pH alcalino remove violentamente as ceramidas. Ele cria fissuras microscópicas na argamassa lipídica. Você seca as mãos em uma toalha completamente alheio ao fato de que acabou de deixar a pele totalmente indefesa. Mas aqui está a parte verdadeiramente aterrorizante desse hábito diário. Quando você está na casa dos 20 anos, seu corpo consegue sintetizar novos lipídios e reparar essa barreira, removida em cerca de 6 a 8 horas. Quando você passa dos 60 anos, suas glândulas sebáceas estão exaustas. A produção de sebo natural cai 40%. Devido a essa desaceleração fisiológica, seu corpo agora precisa de até 14 horas para reconstruir essa mesma barreira lipídica. 14 horas.
Mas o que você faz quando acorda 8 horas depois? Você lava as mãos novamente. Ou pior, aplica um desinfetante para as mãos à base de álcool. Você está exigindo um trabalho de reparo de 14 horas de um motor celular envelhecido, mas está lhe dando apenas 8 horas de descanso antes de atacá-lo novamente. É uma impossibilidade matemática que a pele cicatrize. Ela permanece em um estado de inflamação crônica e microscópica. A água continua a vazar. As fibras de colágeno secam e se rompem. A melanina se aglomera como um mecanismo de defesa desesperado contra a radiação UV, porque a barreira primária desapareceu. Dona Zélia não estava sofrendo de má genética. Ela estava sofrendo de depressão crônica da barreira causada por sabonete alcalino e perdendo a janela mais crítica de reparo biológico. Temos que observar o ritmo circadiano humano para entender por que as horas noturnas são o único momento em que esse dano pode realmente ser revertido. Entre as 11 da noite e as 3 da manhã, seu corpo entra em uma fase metabólica muito específica. Este não é um estado passivo de descanso. É um canteiro de obras altamente ativo e caótico em nível microscópico. À medida que você entra no sono profundo, sua glândula pituitária libera uma onda de hormônio do crescimento humano. Esse hormônio atua como um capataz rigoroso, ordenando que os queratinócitos nas camadas inferiores da sua epiderme se dividam rapidamente e empurrem para cima. Simultaneamente, seu sistema nervoso autônomo muda suas prioridades. Durante o dia, o fluxo sanguíneo se concentra em seus órgãos vitais e músculos para mantê-lo em movimento e alerta. À noite, esse fluxo sanguíneo periférico é redirecionado para fora, inundando os minúsculos capilares da sua pele. Se colocássemos uma câmera de imagem térmica nas suas mãos às 2 da manhã, elas brilhariam em um vermelho vivo em comparação com o meio da tarde. A temperatura do seu tecido dérmico aumenta fisicamente. À medida que a temperatura sobe, a permeabilidade da barreira cutânea aumenta em até 58%. É como se as pesadas portas de aço da sua fortaleza celular fossem subitamente escancaradas para receber remessas de suprimentos. Este é o momento exato, a janela de ouro, em que a pele está literalmente implorando por matérias-primas para reconstruir a argamassa de ceramida e reparar as fibras de colágeno rompidas. Se você deixar as mãos nuas ou se aplicar uma loção genérica cheia de fragrâncias sintéticas e subprodutos de petróleo, estará desperdiçando esse milagre fisiológico. Você está bombeando preenchimentos inúteis e às vezes tóxicos em um sistema altamente permeável e vulnerável. Para realmente reverter as rugas e atenuar as manchas escuras, você deve alimentar a pele com os compostos bioquímicos exatos de que ela precisa, na ordem precisa em que os utiliza bem no momento em que essas portas celulares se abrem. Então, como exploramos essa janela biológica? Não usamos um único creme caro que tenta fazer tudo e falha. Nós reconstruímos o sistema camada por camada, usando compostos isolados e altamente concentrados. O protocolo começa no segundo em que você seca as mãos. E quero dizer no segundo exato. Não ande pela casa. Não verifique o seu telefone. Você tem no máximo 3 minutos antes que o ar ambiente comece a roubar a umidade restante da sua pele recém-despida. O passo 1 é a âncora higroscópica. Glicerina pura de grau farmacêutico. A maioria dos meus pacientes zomba quando lhes digo isso. Eles acham que a glicerina é uma relíquia pegajosa e desatualizada do armário de remédios de suas avós. Eles querem células-tronco. Eles querem peptídeos criados em laboratório. É um mal-entendido fundamental da química da pele. A glicerina não fica apenas na superfície. É um dos umectantes mais poderosos conhecidos pela ciência. Ela possui uma propriedade física única, chamada higroscopicidade. Quando você coloca 3 gotas precisas nas costas de cada mão, ela age como uma grade magnética microscópica. Ela atrai ativamente moléculas de água do ar circundante e, simultaneamente, puxa a umidade da rede vascular mais profunda do seu próprio corpo, retendo-a no extrato córneo. Ela substitui artificialmente a argamassa de ceramida que o seu sabonete alcalino acabou de levar pelo ralo. Você espalha essas 3 gotas uniformemente. Você não esfrega agressivamente. Você deixa agir por exatamente 2 minutos. Você sentirá uma leve resistência pegajosa na pele. E isso não é resíduo.
É a grade biológica se fixando no lugar. A fundação agora está estável. Mas uma fundação estável não apaga o passado. O passo 2 tem como alvo a ferrugem biológica. Olhe para essas manchas escuras novamente. O termo clínico é lentigos solares. Eles não são sujeira. Eles são um mecanismo de defesa desesperado e localizado. Por décadas, toda vez que você segurava um volante sob o sol, a radiação ultravioleta penetrava na sua pele. Ela oxidava violentamente o tecido celular. Em um estado de puro pânico, seus melanócitos começaram a superproduzir pigmento de melanina, criando minúsculos guarda-chuvas biológicos para proteger o DNA celular de mutações adicionais. Esse aglomerado de guarda-chuvas é a mancha marrom que você vê hoje. Para desmontá-la, precisamos de um interceptador antioxidante agressivo. Precisamos de vitamina E pura, especificamente D-alfa-tocoferol. Não compre um sérum chique. Vá à farmácia e compre um frasco de cápsulas de vitamina E de 400 unidades internacionais. Elas custam literalmente centavos. Você pega um alfinete de segurança. Você perfura a cápsula de gelatina. Você espreme aquele líquido dourado e incrivelmente espesso diretamente nas piores áreas de pigmentação das suas articulações. A vitamina E é uma assassina biológica. Ela intercepta fisicamente os radicais livres antes que eles possam acionar os melanócitos. Mais criticamente, ela inibe ativamente a enzima tirosinase, que é o motor responsável pela fabricação de melanina. Você desliga a tirosinase, você fecha a fábrica. A tinta existente começa a desaparecer lentamente. Você deve massagear este óleo espesso em círculos lentos e deliberados por 60 segundos. Você está forçando fisicamente a molécula para dentro dos canais dérmicos dilatados. Agora interrompemos a perda de água e detivemos a oxidação. Mas a pele continua fina como papel. O andaime ainda está quebrado. Se pararmos por aqui, obteremos apenas uma ilusão cosmética temporária. Precisamos de um arquiteto estrutural. Este é o passo 3, e é a fase mais crucial de todo o protocolo. Óleo de semente de rosa mosqueta, prensado a frio, extraído do arbusto rosa canina. Por que este óleo exato entre os milhares disponíveis? Quando revisei pela primeira vez os ensaios clínicos sobre a rosa canina, fiquei altamente cético. A indústria cosmética nos condiciona a acreditar que apenas compostos caros e sintetizados em laboratório podem alterar a espessura dérmica. Mas as medições de ultrassom nos estudos independentes foram inegáveis. O óleo de rosa mosqueta contém uma concentração excepcionalmente alta de ácido transretinoico natural. Você provavelmente está familiarizado com o retinol sintético, o produto químico agressivo usado em rotinas anti-envelhecimento. O retinol sintético aplicado na pele fina como papel causa uma renovação celular violenta. Ele induz descamação, vermelhidão severa e inflamação microscópica. É agressivo demais para a barreira comprometida de uma mão de 60 anos. O ácido transretinoico, no entanto, é um composto botânico nativo. Os receptores celulares o reconhecem imediatamente. Ele desliza silenciosamente pela barreira lipídica, sem desencadear uma resposta imunológica. Uma vez que atinge a derme inferior, ele se liga diretamente aos fibroblastos. Ele aciona o interruptor biológico que os comanda a sintetizar novas fibras de colágeno e elastina. Durante um período de 8 a 12 semanas, esse ácido específico engrossa fisicamente a camada dérmica em até 22%. Ele reconstrói a densidade do tecido de dentro para fora, efetivamente engolindo as rugas superficiais. Você aplica 4 gotas deste óleo seco sobre a glicerina e a vitamina E. Ele sela as camadas anteriores e inicia a reconstrução profunda do tecido. 3 compostos isolados, 3 alvos biológicos específicos, todos implantados precisamente quando o ritmo circadiano abre as comportas para a absorção. Agora que você tem as 3 camadas empilhadas, a glicerina, a vitamina E e o óleo de semente de rosa mosqueta, você poderia teoricamente parar por aí. Você poderia apagar a luz e ir dormir. Mas na prática clínica, quando lidamos com atrofia dérmica grave, usamos uma técnica mecânica específica para forçar esses compostos ativos muito mais fundo no tecido.
nós utilizamos o método de oclusão. Eu instruo meus pacientes a adquirirem um par de luvas básicas e finas de algodão branco 100%. Devo enfatizar o material. Não use misturas sintéticas. Não use látex ou nitrilo. Se você embrulhar as mãos em borracha sintética, causará maceração microscópica. Você essencialmente ferverá a pele em seu próprio suor preso, o que prolifera bactérias e destrói o manto ácido. O algodão branco puro, no entanto, é uma fibra orgânica respirável. Ele cria um microclima semipermeável. Quando você puxa essas luvas de algodão sobre as 3 espessas camadas de óleo, você está fisicamente retendo o calor corporal ambiente que está irradiando para fora dos seus capilares dilatados. Você eleva a temperatura da superfície da pele em talvez meio grau Celsius. Essa mudança microscópica na energia térmica é crítica. Ela aumenta a energia cinética das moléculas no óleo de rosa mosqueta. Elas começam a se mover mais rápido. Elas penetram nas células densas e compactadas do extrato córneo com até 40% mais eficiência. Você está efetivamente criando uma câmara hiperbárica pressurizada para suas mãos, enquanto está deitado completamente inconsciente na cama. Os olhos não estão sendo esfregados nos seus lençóis, eles estão sendo impulsionados para baixo, para dentro da matriz dérmica. Considere a anatomia específica das suas articulações. A pele sobre as suas articulações interfalangianas é submetida a um estresse mecânico brutal e contínuo. Toda vez que você fecha o punho, toda vez que segura um volante ou uma xícara de café, você está esticando agressivamente essa pele. Se a sua barreira lipídica for esgotada pelo sabonete alcalino, esse alongamento mecânico repetitivo literalmente rasga as frágeis fibras de colágeno, criando aquelas rugas transversais profundas que você vê nas suas articulações. Durante a noite, sob a oclusão das luvas de algodão, o ácido transretinoico se acumula diretamente nesses rasgos microscópicos. Ele usa essas exatas fissuras como caminhos para alcançar os fibroblastos mais profundos, iniciando o processo de soldagem biológica para fundir essas fibras rompidas novamente. Mas devo emitir um aviso clínico muito severo e inegociável neste exato ponto. Já vi pacientes seguirem rigorosamente este protocolo noturno por semanas, apenas para se sentarem na minha sala de exames com raiva e frustrados porque suas manchas cenis escuras voltaram ainda mais escuras do que antes. Eu olho para as mãos deles e lhes faço uma pergunta simples. O que exatamente você faz às 7 da manhã? Eles me dizem que acordam, fazem café, dirigem até o supermercado. Passam 1 hora cuidando do jardim, tudo sem nenhuma proteção nas mãos. Este é um erro biológico catastrófico. Se você executar com sucesso este protocolo noturno, estará desarmando ativamente os seus melanócitos. Você está ordenando quimicamente que eles parem de produzir melanina. Você está removendo os guarda-chuvas biológicos escuros que a sua pele construiu para se proteger. Se você então expuser essas células recém-vulneráveis e completamente desprotegidas à radiação ultravioleta matinal, você desencadeará um rebote inflamatório violento e localizado. Os raios UV colidirão com o DNA celular desprotegido e a enzima tirosinase será reativada com o dobro da sua intensidade anterior em um estado de puro pânico. Você literalmente queimará o colágeno frágil e fresco que acabou de passar 8 horas agonizantes construindo no escuro. Todas as manhãs, antes que as suas mãos toquem em um volante, antes que sejam expostas à luz solar ambiente filtrada pela janela da sua cozinha. Você deve aplicar um protetor solar de amplo espectro com FPS 30 nas costas das mãos. Não é um passo cosmético opcional, é o escudo químico obrigatório que protege a reconstrução arquitetônica feita na noite anterior. Então, qual é o cronograma exato? A biologia opera em um cronograma fixo e inflexível. Ela não apressa o processo de cicatrização para ninguém. Mas se você aderir estritamente à ciência, as mudanças são altamente previsíveis. No 7º dia, a descamação crônica e dolorosa e aquela sensação horrível de pele repuxada e rasgando cessarão completamente. A grade de glicerina terá estabilizado com sucesso a perda de água. No 21º dia, o ácido transretinoico começará a engrossar visivelmente o assoalho dérmico.
Se você beliscar a pele nas costas da sua mão, hoje, ela provavelmente permanecerá levantada por alguns segundos. No 21º dia, ela começará a voltar ao normal muito mais rápido, demonstrando a elasticidade recém-restaurada. Na 8ª semana, a melanina acumulada começará a se fragmentar fisicamente. Aqueles lentigos solares escuros e teimosos se quebrarão em aglomerados menores e mais claros à medida que a aplicação contínua de vitamina E pura completa a sua neutralização oxidativa. Você não precisa mais esconder as mãos nos bolsos. Você não precisa aceitar a pele fina, como papel, e manchada como um imposto obrigatório e inevitável por completar 60 anos. A indústria cosmética comercial prospera com a sua resignação silenciosa. Eles querem desesperadamente que você acredite que um pote de $180 de ilusão sintética e perfumada é o seu único caminho para a salvação. É uma mentira calculada. Você agora entende o mecanismo exato da destruição celular. Você possui os compostos botânicos e químicos precisos necessários para detê-la. E você tem o maior mecanismo de cura, conhecido pela ciência, o seu próprio ritmo circadiano embutido diretamente na sua biologia. O poder de reverter esse dano está atualmente na prateleira debaixo da sua farmácia local e custa menos de $20. Esta noite, jogue o sabonete alcalino agressivo no lixo. Lave as mãos com um limpador suave e de pH neutro. Aplique a âncora umectante. Aplique a assassina biológica. Aplique o arquiteto estrutural. Coloque as luvas de algodão. Apague a luz e deixe o seu corpo fazer exatamente o que foi projetado para fazer. Não deixe outra janela de ouro se fechar sem agir. Se esta análise médica mudou a forma como você vê a sua própria biologia, inscreva-se no canal agora mesmo. Nós removemos as mentiras do marketing e olhamos exclusivamente para a verdade celular. Deixe um comentário abaixo me dizendo a sua idade e exatamente qual estágio do envelhecimento das mãos mais o incomoda, as rugas profundas ou as manchas escuras. Eu leio os dados e eles ditam o que investigaremos a seguir. Comece o protocolo esta noite.